Senhor presidente, em exercício desta sessão, eminente senador Paulo Paim, com quem eu me congratulo, por expressar da tribuna do Senado o ritmo e o dinamismo da economia do Rio Grande do Sul, sobretudo os investimentos relacionados a essa que é uma vocação do seu Estado, do meu Estado, o desenvolvimento das florestas plantadas, o desenvolvimento da indústria de papel e celulose. E fico muito feliz porque Vossa Excelência traz o registro de um depoimento do Dr. Walter Lídio, que foi diretor no Espírito Santo durante muitos anos da Fibria, da Aracruz Celulose, e deixou por lá um trabalho extraordinário. Trata-se de um executivo de primeira linha, de primeira grandeza, homem que tem responsabilidade social, que tem envolvimento com os temas coletivos das comunidades em que a sua atuação impacta, de modo que eu fico muito feliz em ver Vossa Excelência fazer menção em registro a esse que é um extraordinário executivo, admirado, com muita credibilidade em meu Estado, e vejo que no Rio Grande do Sul ele já vai também fazendo história e contribuindo com o desenvolvimento sustentável, contribuindo muito com a geração de prosperidade e de riqueza do Estado do Rio Grande do Sul, seguramente um dos nossos mais importantes estados, um dos estados que mais contribui com o desenvolvimento do país. Mas, senhor presidente, volto à tribuna e volto mais uma vez. Já tive a oportunidade, por algumas vezes, aqui da tribuna, de me pronunciar contra o Instituto abusivo e anacrônico dos chamados e conhecidos terrenos de marinha, que agravam a cada dia a questão da propriedade fundiária em diversas regiões do nosso país, dificultando a promoção de políticas de planejamento e desenvolvimento urbano por parte, sobretudo, das nossas cidades. O fato é que os terrenos de marinha e acrescidos não foram até hoje amplamente ou plenamente identificados e demarcados, gerando uma situação insustentável de insegurança jurídica, além de encargos financeiros completamente injustos e inesperados para a significativa parcela da sociedade brasileira, não apenas na área litorânea, mas também na área do interior do nosso país. Extinguir simplesmente os terrenos de marinha, como se chegou a cogitar num primeiro momento, criaria um vazio jurídico extremamente prejudicial aos municípios e ocupantes que deverão receber o domínio dessas áreas, hoje áreas de posse da União. A demarcação dos terrenos de marinha é fundamental. A intenção, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é manter sob o domínio da União apenas as áreas nas quais tenham sido edificados prédios públicos que abriguem órgãos ou entidades da administração federal, que tenham sido, em algum momento, destinadas à utilização por prestadores de serviços públicos concedidos ou permitidos pela União. Áreas, enfim, destinadas também ao adestramento das nossas Forças Armadas e ao interesse público. Enfim, uma parte dessas áreas ficando para a União e aquilo que não for utilizado para a União, que pudesse ser cedido para os nossos estados, para os nossos municípios, fortalecendo, sobretudo, a capacidade do poder local em fazer a gestão dessas áreas, muito mais acompanhado pelo excelente controle social que é feito pelo Ministério Público, que é feito por um conjunto cada vez maior e mais efetivo de organizações sociais que no dia a dia cumprem muito bem esse papel, sobretudo áreas que devem ser preservadas, a conservação ambiental, áreas de mangues e assim por diante. É mais do que justo que as demais áreas passem para domínio pleno dos estados, dos municípios e dos ocupantes e foreiros. Temos, sem dúvida, uma dívida histórica para com a população litorânea e também do interior do nosso país. Precisamos regular de vez a situação das áreas objeto
de contratos de aforamento, das áreas ocupadas de forma regular ou mesmo irregular, das áreas objeto de cessão e das áreas de aldeamentos indígenas e quilombolas. Certo é, senhoras e senhores senadores, que se ainda devemos uma solução definitiva sobre a questão dos terrenos de marinha, já podemos comemorar como um importante avanço, um bom primeiro passo, o projeto de lei enviado ao Congresso Nacional por Sua Excelência, a presidente Dilma. O projeto cujas bases foram apresentadas aqui mesmo no Senado pela Secretaria de Patrimônio da União durante a audiência pública sobre terrenos de marinha, tem o seu grande mérito, o seu grande alcance em diminuir de maneira significativa a carga tributária que hoje pesa injustamente sobre ocupantes e foreiros. E foi, na verdade, na condição de relator de projetos que tramitam nessa casa, que nós sugerimos essa audiência pública e tivemos a oportunidade de vermos esta proposta ser anunciada primeiramente aqui no Senado e logo depois formalizada. É, por assim dizer, um passo importante para minimizar os impactos desse famigerado instituto que gera tanta angústia para os cidadãos capixabas, mas não apenas cidadãos capixabas. São pelo menos 500 mil famílias em todo o país que são anualmente alcançadas por uma legislação absolutamente antiquada. Um dos principais pontos do projeto é a mudança do critério de cobrança exatamente da taxa de ocupação, que hoje varia de 2% a 5%, de acordo com a data de inscrição do imóvel. A proposta encaminhada ao Congresso Nacional prevê a cobrança de taxa única de 2% para todos os imóveis e isenção não apenas para famílias carentes, mas para todas as empresas enquadradas no Simples, participantes de programas habitacionais públicos, templos religiosos e entidades de interesse social. A mudança na fórmula do cálculo do laudênio, cobrada na transferência do imóvel de 5%, é um outro avanço inquestionável que nós precisamos anunciar aos quatro cantos. Ele é atualmente cobrado não apenas sobre o terreno, mas também sobre as benfeitorias. E a proposta encaminhada ao Congresso Nacional faz com que a cobrança incida apenas sobre o terreno e não sobre as benfeitorias. Isso representa seguramente uma desoneração, uma redução importante na carga tributária do laudênio, que é uma taxa que se paga na circunstância da transferência do imóvel. Ou seja, em lugar de 5% de laudênio sobre o terreno e a benfeitoria, esse 5% incidirá apenas sobre o terreno, até porque, quando incidente sobre a benfeitoria, o Estado estaria ou estará, ou desde sempre esteve, fazendo e cometendo uma apropriação indébita. Eventuais débitos poderiam ser parcelados em até 60 vezes. Essa é a proposta encaminhada ao Congresso Nacional. E dívidas de até R$10 mil por pessoa, consolidadas até o final deste ano, seriam extintas. Pois bem, senhoras e senhores senadores, estaremos acompanhando com atenção a tramitação desse projeto que já tramita na Câmara Federal, com decisão do presidente, o deputado Henrique Eduardo Alves, de constituir uma comissão especial para que, através dessa comissão especial, substituindo 4 comissões permanentes, nós possamos ter celeridade, velocidade nesta que é uma proposta aguardada há muito pela população brasileira. Só para lembrar, senhor presidente, estamos falando aqui, como disse anteriormente, de pelo menos 500 mil famílias que são alcançadas por essa legislação. Uma legislação antiga, uma legislação perversa, uma legislação que nos remete a critérios de 1831. Não é? É de 1831 os critérios que definem a dimensão e a faixa de terreno de marinha em nosso país.
Esse é, senhor presidente, um tema que tenho debatido aqui no Senado. Este é um projeto que nós estamos relatando na Comissão de Constituição e Justiça. Ao longo desse período em que estamos aqui na Casa, fizemos um conjunto de interlocuções com o governo federal, especificamente com a ministra Miriam Belchior, também com a ministra Gleisi, e nós estamos comemorando, por assim dizer, esse importante primeiro passo. Claro que este não é um projeto que resolve os nossos conflitos e os nossos problemas relacionados aos terrenos de marinha e às suas taxas. Mas nós estamos dando um bom primeiro passo e não se ganha uma guerra sem se dar esse primeiro passo. De modo que cabe agora, julgo eu, ao Congresso Nacional, à Câmara e depois ao Senado, ser diligentes na direção de nós votarmos o aperfeiçoamento, o aprimoramento dessa legislação que vai trazer um socorro grande a moradores do meu estado. Somente na cidade de Vitória, senador Álvaro Dias, a capital do meu estado, 30% da capital é terreno de marinha, o que faz em minha capital, Vitória, em meu estado, a União, a maior imobiliária que nós temos no Espírito Santo. Por isso, esse projeto ele vem em bom tempo e ele vai desonerar, de modo que vai atender a um conjunto de reivindicações que nós fazíamos há algum tempo no Senado. Muito obrigado, senhor presidente.